Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei do Corinthians aí. O Coringão que enfrenta daqui a pouco o Boca Juniors, relembrando a Libertadores de 2012, onde o Coringão foi campeão, seu primeiro título invicto. Também tem o Emerson Sheik aí dando aquela cutucada na porcada sem mundial, que levaram o fumo ontem do Chelsea. Se liga aí, deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal se você é inscrito. E na sequência também tem o pessoal do Energia 97 fazendo mais análise do Coringão pra gente aí, com o De Paulo, mano, todo mundo aí do pessoal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É um dia de reviver aquele momento inesquecível para os corintianos. Relembrar a conquista da Libertadores. Tem Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu. Fala, fãs de esporte! Um convite para este sábado aqui na tela da ESPN também, no Disney Plus, às 15h. A bola vai rolar entre Corinthians e Boca Juniors. Isso mesmo que você ouviu. Mas, é claro, o time dos Legends, das lendas dessas duas equipes que protagonizaram no dia 4 de julho de 2012 a final da Copa Libertadores. Naquele ano, o Corinthians conquistou o seu primeiro título e único nessa competição até hoje, então neste sábado vai ser um momento de comemoração, também de lembrança, e quem será que vai levar a melhor dessa vez, hein? Corinthians ou Boca Juniors? Bom, o que a gente pode dizer é que grande parte dos personagens daquele dia de 2012 estarão em campo neste sábado também. Quem vai estar na área técnica é ele, Adenor Tite, o técnico que mudou a história do Corinthians e que a gente sabe que neste ano de 2025 passou por um momento muito difícil envolvendo saúde mental. Para os torcedores do futebol brasileiro, Tite disse nesta tarde de sexta-feira numa coletiva de imprensa do evento que tá bem, que tá melhor e que também faz parte, né, desse momento muito histórico e que quer revivê-lo ao lado desses grandes personagens. Vamos ouvir um trechinho do que foi esse bate-papo entre eles. Emerson Sheik falou exclusivamente com a gente, assim como o técnico Tite. Vamos ouvir. Eu nunca vivi nada dentro do esporte que eu vivi com o elenco de 2012. Então, assim, sim, o título é magnífico, o título é incrível. Para mim, é um título que ele é tão especial quanto o Mundial. Mas o que nós vivemos é inacreditável. Às vezes tu participa de uma forma direta, estando presente, e em alguns outros momentos de carinho, de atenção, de olhar, de transmitir a energia. Ou transmitido, ou pessoalmente, a gente vai ter esse carinho e vai tentar retribuir da mesma forma. Falando em Emerson Sheik, né, o autor dos 2 gols do 2-0 do Corinthians em cima do Boca Juniors aqui neste mesmo Pacaembu, lá em 2012, ele também aproveitou para dar uma alfinetada nos rivais, né? Porque o Palmeiras esse ano está jogando a Copa do Mundo de Clubes. Nesta noite de sexta-feira enfrentará o Chelsea e o Sheik falou o que acha dessa partida. Vamos ouvir. Não, de verdade, eu tô torcendo pro futebol brasileiro, eu vou torcer pro Palmeiras, e vai ser um jogaço, vai ser um jogo bom, torcendo muito pro Palmeiras, vai ser 2-1 pro Chelsea. Não vai dar de novo, tá? É isso, fica o convite. É neste sábado, às 15h, na ESPN, também no Disney Plus. O fã de esporte vai poder reviver esse momento do que foi um pouquinho daquele Corinthians e Boca Juniors no dia 4 de julho de 2012 e que mudou a história do clube alvinegro. E teve gente que acreditou, né? Que o Sheik estava mesmo torcendo para o Palmeiras. Bom, no evento agora há pouco, ainda em comemoração à partida de você acompanhar aqui no Disney Plus, o técnico Tite falou com exclusividade com a repórter Jalili Dias. Falou sobre o Mundial de Clubes, sobre seleção brasileira e sobre uma possível volta ao futebol. Queria que você falasse um pouco do Mundial de Clubes, sua percepção dessa competição, né? Começou agora, o Fluminense avançou, o Palmeiras joga daqui a pouco. Uma percepção geral do Mundial de Clubes. O nível técnico das equipes sul-americanas, inclusive árabes, ela cresceu bastante. Hoje um embate já, e aquele desnivelamento que havia anteriormente, ele já está muito mais equilibrado. Perfeito. Agora falando um pouquinho de seleção brasileira, os primeiros jogos do Ancelotti à frente da seleção, uma visão geral também desse momento da seleção brasileira com o novo treinador. Eu torci muito pro Diniz, eu torci muito pro Dorival Júnior e vou continuar torcendo bastante pro Carlo Ancelotti para fazer um grande trabalho. Só pra gente fechar, no momento você está sem clube, como tá agora a sua vida como treinador? Você pretende voltar? Como é que tá esse momento do Tite, assim, profissionalmente falando? Acompanhando todos os jogos, ficando de bem com a família, de bem com os meus amigos, e daqui a pouco o caminho ele vai por si só, no próximo passo ele vai se abrir.
Já recebeu alguma proposta? Ixi, agora tu já quer demais, né, velho? Já quer demais. Aqui é o último sul-americano a bater o europeu e trazer o título. Não, fake. Não, o último que bateu é o Botafogo. O Flamengo bateu aí agora. O último que bateu e ganhou. Que trouxe o título. Que trouxe o título, ele falou. Isso foi muito claro. Podia ser mais claro, não? Ô, Domênico, você poderia colocar o hino do Corinthians, por gentileza? Ele é corintiano? Não sabia. Juro que eu não sabia. Tá, conhecido que coisa. O último campeão do mundo reconhecido pela FIFA que saiu desse continente imundo aqui. Tá, o seu porco lazarento. Que coisa. Vou até comer um bolinho. Ô, Rafael, tudo bem, cara? Opa, beleza. Tudo bem. Deixa eu te falar, você deve estar igual eu e o Mano, a maioria dos corintianos, não estamos nem acompanhando essa Copa do Mundo aí. Tá né? bom. Vamos falar de Corinthians, que é o que entende, né? O que é isso? Por que colocaram isso daí? Não entendi. Ô, meu caro Rafael, o Corinthians declinou da tentativa de contratar o grande Biel. Não vai fazer falta, né, Rafael? Cá entre nós, né? Não, exatamente. Ele é igual vocês falaram também, né? Eu não sei nem quem é. Com todo respeito ao jogador, né? Pois é. O Corinthians às vezes o Corinthians porque ele acertou em algumas oportunidades recentemente, né? Com o Hugo Souza, principalmente, né? Acha que pode tudo, mas não é bem assim, né, cara? Esse Biel aí não vai resolver os nossos problemas, né, meu caro Rafael? Não, com certeza. A situação tá crítica. A gente brinca em tudo, mas tá difícil, né? Pois é. Ô, mano, mas assim, cara, eu não tô enxergando contratações, não, cara. Eu acho que o Corinthians vai com o que tá, Mano e Rafael e amigos, até o final do ano. E com o que tem, é pra brigar ali pela 9ª colocação, 10ª colocação, e olhe lá, né, mano? Eu concordo, De Paula, mas o time do Corinthians ele poderia jogar melhor do que vinha jogando. E aí cabe também uma crítica ao trabalho do Dorival, que até agora também, acho que em 9, 10 jogos que ele ficou à frente do clube, ele não provou nada. E já deveria ter pelo menos mostrado alguma coisa diferente. Inclusive, quando ele tentou colocar o dedo dele em algumas situações do clube ali, ô De Paula, ele colocou o Carrillo para jogar aberto pela ponta direita, numa posição que ele não rende absolutamente nada. É uma burrice, inclusive, o Dorival continuar insistindo com isso. Você perde um bom segundo volante e não ganha um bom ponta. Então, nesse caso, ô De Paula, eu espero que essa pausa aí que aconteceu da Copa do Mundo, por mais que o Corinthians tenha dado 15 dias de férias aí para os jogadores, mas que nos outros 15 dias ele tenha trabalhado para que realmente esse elenco volte melhor. É inadmissível o futebol que o Corinthians estava apresentando, De Paula. O Corinthians aí, em momentos piores do ano, ele já jogou um futebol melhor do que ele vinha jogando. Tudo bem, tá no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, é uma situação ainda que tá controlada, mas para isso virar e numa dessa ficar 3 jogos sem ganhar, perde 2, empata 1, o bagulho volta lá para baixo. E aí a gente sabe muito bem que o Corinthians jogando ali perto do Z4 é um Deus nos acuda. Ainda mais nesse momento, esse turbilhão político que tá acontecendo, tudo isso que pode acontecer no extracampo, que pode respingar dentro. Quanto mais pontos o Corinthians fizer agora, De Paula, melhor pra gente já bater logo esses 45 pontos e quem sabe aí lutar por uma Copa do Brasil, aí alguma coisa um pouco mais interessante aí nesse torneio, que o Corinthians também não é o favorito, mas pelo fato de ser uma Copa, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Olha, são 19 horas e mais 1 minuto, né? A Voz do Brasil seria veiculada agora, mas vai ser veiculada quando acabar o estádio, 8 da noite, tá bom? Beleza. Ô, Rafael, já foi embora o Coronado e tem mais uns jogadores na vitrine lá, né? O Corinthians colocou na vitrine lá do CT, né? Com preço de liquidação. Félix Torres, Charles, tem um pessoal aí. Você vai dar uma aliviada na folha de pagamento, porque, cara, sinceramente falando, tem muito jogador lá que não rendeu o que a gente esperava, né, Rafael? Foi brechó, né? Com certeza. Se eles quiserem também uma carona até o aeroporto, estou à disposição. Pois é. Agora, a contratação vai ser difícil, né? Porque foi ventilado o nome desse Carlos Vinícius também, que tá lá na Premier League, só que não joga. Você conhece? Não conheço, De Paula. Sinceramente, também não conheço. Era bom, mano, o Corinthians começar a contratar, procurar uns caras que a gente conhece, né, meu? Porque tá difícil, hein? Ô, De Paula, não dá pra pegar uns jogadores desses que vão jogar o amistoso amanhã, qualquer coisa, ele já começa a treinar lá semana que vem. O Alessandro jogava na lateral, certeza. Vários jogariam, né? O Paulinho, Sheik, acho que o Alex, o Jorge Henrique, não sei se vai estar também, mas é outro que também representou. Mas o momento do Corinthians hoje, De Paulo, infelizmente, se a gente tivesse uma base decente, daria pra recorrer à categoria de base. Só que essa categoria de base do Corinthians é uma porcaria também.
Infelizmente a galera fica iludida com uma... Ai, chegou em final de Copa São Paulo. Muitas vezes uma final de Copa São Paulo não quer dizer nada. São jogadores que podem jogar juntos ali, se sobressaem pelo conjunto e não pela individualidade. Porque com todo respeito, De Paula, eu acho que tem gente até que fala, mas agora é o momento de bancar o Guinegão. Cara, desculpa, se você tá pagando não sei quantos milhões aí pra Memphis, Yuri Alberto, Thales Magno, Romero, colocar Guinegão agora no momento ruim pra queimar o cara, não é a dele, mano. Tem que cobrar de quem pode entregar mais. E todo time do Corinthians tem obrigação de entregar mais. O único cara, o De Paula, de verdade, que tem jogado e correspondido, pra mim, nesse ano, é o Hugo Souza, o Carrídio e o Yuri. O restante ainda tá muito abaixo. O próprio Garro que voltou agora, ele tá numa condição física que ainda não dá pra exigir tanto do cara. Mas todo o restante do elenco do Corinthians tá bem abaixo do que pode render, cara. Todos eles. Ô, Rafael, é um assunto espinhoso, eu diria, mas a gente tem que falar. A sua opinião a respeito do Memphis Depay, né? A gente quer ouvir também o que o torcedor tem a falar. Acha que ele tá entregando o que deveria, ganha demais e tá jogando de menos, é isso que dá pra fazer porque quem tá do lado dele também não é grande coisa. Sua avaliação sobre Memphis Depay. Cara, eu tô com vocês também. Pra mim, tá devendo e bastante, né? Comparado ao que jogou no passado, pra mim tá devendo e muito. Eu, sinceramente falando, tchau, né? Tem alguns vencimentos de contratos que eu tava dando uma olhada, Mano e Rafael, né? Romero. Dezembro, né? Dezembro, né, Mota? Romero, Andileri, tem um Choca. Choca. Falou que todo mundo vai embora. E aí? O Choca estão tentando renovar, né? Eu só deixaria o Bidu porque não tem outro pra pôr E o no Bidu. lugar. E o Matheus Bidu. E o Choca estão tentando renovar com ele porque ele pode ter proposta no final, no meio do ano ou no final do ano. Eles estão achando que ele pode ser vendido. Então, tentando renovar com ele pra aumentar a multa dele. E acho que o Maicon também, porque o Maicon já renovou 4 vezes, né? 4 vezes por um ano. Então, ó, dos que eu lembro aqui, ó, meu caro Rafael, Maicon, Bidu, Choca, Andileri. O que você acha aí? Desculpa, o Mike tava no título de 2012? Maicon? Não. Maicon é de 2000. era uma criança, Maicon em 2017, 18. E aí, Rafael, desses que eu relacionei pra você, alguém fica? Romero? Cara, com dor no coração, o Romero, né? Tendo em vista quem a gente já viu jogar com a camisa do Coringão, né? A gente desejar que o Romero fique. Eu falo nível técnico dele, né? Sim. É um cara esforçado e tudo mais, mas a gente já viu grandes craques jogarem, né? Então, acho que caiu o nível, né, velho? Caiu. O único que deveria continuar, na minha opinião, seria ele mesmo, o Romero. Só o Romero? Mas, ô, Rafael... Mas, ô Rafael, com todo respeito, cara, mas aí tem que parar com esse negócio de, tipo, fiel gratidão também, cara. O Romero hoje é um cara que ele tem um salário beirando seu R$1 milhão ali. E é um cara, mano, que por mais que ele possa entrar num segundo tempo e talvez fazer um golzinho importante, inclusive ano passado, concordo com você, ele foi importante até para que o Corinthians não caísse, mas a gente precisa começar a pensar pra frente, mano. Sabe, tipo, olhar o horizonte e ver alguma coisa um pouco mais produtiva. A gente não pode ficar se conformando e achar que o Romero tá bom, mano. Sabe, tipo, eu considero o Romero, também acho sacanagem muitos corintianos aí também descerem o cacete no cara como se o cara fosse um nada. Mas eu acho que esse lance de dar, sei lá, numa dessa renovar mais um ano de contrato ou 2, porque o Romero não vai aceitar um contrato de 1 ano. Talvez esse seja o último contrato da vida dele e ele vai querer amarrar pelo menos mais uns 2 aí. Então, de verdade, cara, vocês acham mesmo que vale a pena, De Paula? Qual a sua opinião com relação ao Romero? Minha opinião com relação ao Romero é isso, eu arrumo uma briga com parte da torcida. O Romero é o retrato do Corinthians, cara. É isso, é fugir de rebaixamento, é ser importante pra fuga de rebaixamento, é ser importante pra isso. Eu nunca gostei do futebol do Romero, sabe? Eu não acho que ele é horroroso, mas eu não gosto do estilo do Romero. Eu acho que não dá. Eu sou acostumado a ver jogador que sabe jogar bola, jogador habilidoso. Eu não gosto do Romero. Isso eu já declarei inúmeras vezes. Tem um monte de gente que adora o Romero, respeito, mas não é o tipo de jogador que me encanta. Mas então, tem que aceitar que mudou os tempos, né? Eu sinceramente, Rafael, o primeiro que eu não renovaria era o Romero, por exemplo. Isso aí eu já descartaria. E vou te falar, Rafael, se o Romero sair do Corinthians hoje, o caminho pra ele é Goiás, é Ceará, é nesse time, naipe aí, cara. Ele não vai jogar em time grande não, viu, Rafael? Vai embora, né? Querendo ou não, ele tem uma identificação com a torcida, né? Sim, isso é fato. Falou, né? É o gratidão. Mas eu não curto ele tecnicamente, né? Pra mim ele é grosso, como diria o Domênico. Grosso. É ruim. Eu não gosto dele. Mas assim,
Não vou Mas ele tem uma dizer... entrega em campo, né? Isso. Que ajuda o time, né? Isso, assim, o que não dá pra falar do Romero, né, mano, é que ele não corre, que ele não se dedica, que ele não é guerreiro dentro do campo, e que se muitos jogadores do Corinthians tivessem a mesma disposição que ele tem dentro do campo, o time poderia ser melhor. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Agora, você tem jogadores, por exemplo, Rafael, Thales Magno. Cadê? Meu, renovou o empréstimo dele aí, mano, sentou no contrato, maluco, velho. Vai tá morto, velho. Isso é louco. E isso que irrita, né, De Paula? Porque dentro do Campeonato Paulista, a gente até discutia aí a possibilidade do Bidon, que também terminou bem o ano passado e estava servindo a seleção de base. A gente falou, porra, quero ver o que o técnico vai fazer agora aí, o Ramon Dias, quando o Bidon voltar, porque o Thales Magno vai ter que ter uma cadeira cativa no time junto com o Yuri e com o Memphis, porque esses dois não vão sair. Fala, então, tipo, a gente vai ter que criar aí uma situação aí, o técnico vai ter que se virar pra tentar ver onde ele vai encaixar o Bidon, ou o Bidon vai pro banco, porque o Thales Mágico hoje entrou no time ali, realmente comprou a cadeira dele ali e não vai sair mais. Mas, porém, De Paula, do nada, mano, o futebol dele renova o contrato, o futebol acaba, mano. Dá a impressão que é de propósito, mano. Dá a impressão que aquele bagulho que o cara fez de birra mesmo, sabe? Vou jogar pra renovar, depois não quero mais fazer porra nenhuma. Ele pega o mano a mano em determinadas partidas, que teoricamente deveria ser o forte dele, ele tropeça na bola, mano. Ele enrosca na bola, ele sai com bola e tudo pra linha de fundo. Cara, isso daí me dá uma raiva, velho. O cara, ele entra no segundo tempo, De Paula, dá a impressão que, tipo, tanto faz como tanto fez. Ao invés de aproveitar a chance e falar, pô, tô recebendo uma chance pra tentar mudar o jogo, vou brigar pela titularidade, vou jogar muito. Mano, é mais do mesmo, sabe? Não faz nada, velho. É aquela, sei lá, tipo, dá a impressão assim que, tipo, cagou e andou. Pra oportunidade que recebeu. E isso aí me irrita, mano. Isso aí que a camisa do Corinthians, mano, é inadmissível. Mas infelizmente hoje, o torcedor, quando o cara dá um passe ou faz um golzinho, fala, tá vendo? Fala do cara agora. O Michael é um exemplo disso. Nossa. Quantas vezes aí eu já arrumei treta na internet aí também? Porque os caras adoram elogiar o Michael. Meu Deus. O Michael, de verdade. Se a gente for falar aqui, Rafael, por exemplo, de volantes, como Vampeta, como Rincon, como Paulinho, como Christian, Elias, sabe? Nossa, são jogadores que merecem, de fato, um lastro. Por exemplo, tá no momento ruim esses aí que a gente citou agora. Mano, tinha que bater realmente ali, tipo, uma chance pro cara. Falar, ó, o negócio é o seguinte, vamos realmente bancar, porque, mano, é cara que sabe jogar bola, é cara que tem história no clube. O Maicon, velho, não tem história nenhuma no Corinthians, velho. E o Maicon, o Corinthians, ele se matou pra renovar o contrato do cara 4 em inúmeras vezes. Oportunidades, De Paula. Pra um cara que não joga nada e não entrega, velho. Não entrega. O Maicon, ele tem físico de idoso, cara. O Maicon, a gente viu aí uma matéria do Cristiano Ronaldo, é um cara de 40 anos de idade, aí os caras falam, pô, o Cristiano Ronaldo tem, acho que, a idade física de um cara de 28. O Maicon, ele pode ter 35, velho, 32, sei lá, ele tem a idade física de um cara de 80, mano. O Maicon poderia jogar amanhã, por exemplo, lá, que aí é a cara dele, o Rafael. Então, esse Fiel também finalizando aí, pessoal da Energia 97, o Tite falando um pouco ali. Mano, a gente fica com raiva do Tite, né? Mas não é aquela raiva de, pô, que ele destruiu o que o cara fez no Corinthians. A gente pelo menos eu perdoo, mano. Ele tem uma certa idade, talvez nem se ele volte a treinar alguma equipe, mas pelo que ele falou, ele vai voltar a treinar, não sei ainda esse ano. Mas, cara, o que ele fez pro Coringão, pô, Brasileiro 2011, Libertadores 2012, Recopa, Mundial, Brasileiro 2015. Então, cara, o Tite merece todo o respeito, apesar que às vezes até eu mesmo xingo ele porque ele recusou 2 vezes o Corinthians. Só que, mano, não tem como apagar a história que o cara fez no timão, mano. E o Emerson Sheik também dando uma cutucada na porcada. E esse vídeo do Emerson Sheik, obviamente, foi antes do jogo contra o Chelsea. E ele cravou o placar ali de 2-1. Mano, acertou em cheio. 2-1. Eliminados nunca serão campeão mundial. Nunca serão. Pode investir aí 1 bilhão, 2 bilhões. Gastaram o quê? 500 milhões? Gastaram 170 milhões no Paulinho aí, mais 150 naquele bagre lá do Vitor Roque. Então, pode gastar, pode trazer quem for, mano. Pode trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, pode trazer o Mbappé, pode trazer... Mano, não vai, mano. Tradição pra Mundial é pro Coringão, mano. Acesso negado pra vocês, assim que os caras falam, né? Acesso negado, né? Fala acesso negado pra um time que tem título da Libertadores e pra um time que tem título do Mundial. Já vocês, né? Time medíocre. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não ativou, você recebe o vídeo na hora se você ativar. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, fiel.